Esses dias eu tava lendo uns comentários sobre o fim de The Boys e eu percebi uma coisa muito estranha. Muita gente tá criticando a série porque o Capitão Pátria teria ficado mais fraco no último episódio e o argumento é sempre o mesmo. Ah, mas ele tomou o V1. Mas aí que tá. Quem foi que disse que o composto V1 deixa alguém mais forte? Porque quanto mais eu fui investigando o V1 depois, mais eu percebi que a maioria das coisas que a fanbase acredita sobre ele, simplesmente a série nunca confirmou. E a verdade é que o V1 é muito mais interessante e muito mais assustador do que a maioria das pessoas pensa. Para começar, vale a pena a gente relembrar o que o V1 faz e como ele funciona. O V1 foi a primeira fórmula do composto V a dar certo, criada lá pelo Frederick Vogt na época da Segunda Guerra Mundial. Aqui, os efeitos deles são bem parecidos com os do composto V atual, já que os dois dão poderes e transformam as pessoas em supers, mas tem umas diferenças bem importantes. O composto V atual tem efeitos muito imprevisíveis. Ele tem uma taxa de sucesso muito maior, mas os supers que ele cria têm poderes e níveis muito diferentes entre si. Por exemplo, o Salsicha do Amor, que não tem super força, não é super resistente e consegue ser derrotado por um humano normal, é considerado um acerto do composto V. Do ponto de vista científico, ele tá no mesmo barco que a Rainha Maeve e consegue machucar o Pátria no combate corpo a corpo. Então, ou seja, o V atual tem um espectro muito grande do que pode ser considerado um acerto. Isso acontece porque ao longo dos anos a Vogt começou a diluir a fórmula para aumentar a chance de sucesso, porque o V1 é extremamente mais agressivo e mais potente. Um V1, um super que dá certo, sempre vai ser extremamente forte, enquanto o V atual pode criar supers mais fracos. Por isso que o V1 é muito mais instável, porque com a fórmula 10 vezes mais forte que o do V atual, de um lado ele consegue criar supers muito fortes, mas a taxa de acerto dele é ridícula. A série não fala exatamente quantas tentativas a Vogt fez com o V1, mas pelo que é dito, aconteceram muitas milhares de tentativas até o V1 realmente dar certo. E só deu certo mesmo com 5 indivíduos, então dá pra afirmar que a taxa de sucesso do V1 provavelmente estava abaixo de 0,05%, o que tornava essa fórmula inviável. Outra diferença é que o composto V1 é imune ao vírus Godolkin. Mas você sabe por quê? Se liga. O composto V atual tem uma molécula assim, cheia de receptores e eles são salientes, então ela é tipo uma engrenagem. O vírus funciona contra o V atual porque ele tem proteínas que também são salientes. Ele foi criado para ter uma estrutura que consegue grudar nos receptores do V e destruir ele. Acontece que o V1 tem uma estrutura diferente, já que a molécula dele é lisa. Assim, quando o vírus encosta nele, não tem como grudar, então não acontece nada. É assim que funciona na escala microscópica. Só para ficar 100% entendido, imagina que você tem um vírus em um pendrive e quer passar ele para um celular. Você faz isso conectando o pendrive em um carregador e conectando o carregador no celular. Para um celular atual que tem uma entrada compatível, isso dá certo. Mas se você for tentar injetar o vírus num Nokia tijolão, aí não vai dar certo, porque a entrada dele é diferente. Não conecta, então não tem como fazer nada. E por fim, o V1 também consegue reverter o envelhecimento. Por isso que todos esses 5 supers aqui não envelhecem. Mas atenção aqui, porque cessar envelhecimento é diferente de dar imortalidade. Mas se o V1 é tão absurdo assim, então por que a Vogt abandonou ele? É porque a verdade é que o V1 em si é muito falho, e agora você vai entender toda a magnitude disso. Começou lá no V1, onde a fórmula era tão instável que qualquer um que tivesse o menor contato perdia a vida de um jeito brutal e com hemorragia múltipla. Como eu falei antes, se a gente considerar que foram testadas só 10 mil pessoas para o composto V1, a taxa de sucesso era de 0,05%. Eu chutei baixo ainda, porque muito provavelmente foi muito mais. Tava na época lá da Segunda Guerra, então que a Vogt não devia testar isso em soldado ferido é brincadeira. Os supers com V1 que deram certo foram 5, mas teve mais um que também sobreviveu aos experimentos, um 6º super V1. Era o Queen, um soldado da mesma geração do Soldier Boy que também recebeu o composto. Mas mesmo que ele tenha sobrevivido, ele não deu certo de verdade, porque o Queen virou esse híbrido entre humano e fungo e passou as próximas décadas preso na parede do Forte Harmony, se alimentando das criaturas da superfície. Ou seja, mesmo que alguém sobrevivesse ao V1, o destino da pessoa podia ser pior do que a morte. Por isso que aquela versão do V1 saiu de ampla circulação lá por volta dos anos 50. Mas é claro que não acabou completamente. O que aconteceu é que essa fórmula começou a sofrer mudanças. Então nós vamos para 1967, no começo do projeto Odessa. O próximo que a gente pode considerar como um sobrevivente do V1 é o Thomas Godolkin, um cientista que se juntou ao Frederick Vogt e participou do projeto Odessa. O que rolou com ele foi que durante esses experimentos, os cientistas do projeto começaram a se auto-injetar com o V1. Visualmente, esse composto é igual ao que a gente vê em The Boys, mas por ter rolado mais de 20 anos depois da primeira versão, dá pra deduzir que a fórmula aqui já era diferente, porque 15 anos depois, esse mesmo projeto criou o Pátria. Então a minha teoria, ou seja, não é fato, é só especulação minha, é que essa era uma versão intermediária entre o V1 e o V moderno. Enfim, nesse dia, a tentativa dos cientistas de se injetarem deu muito errado.
Todo mundo foi pra vala e o incêndio começou. Então o Thomas Godolkin, que ficou preso no incêndio, se injetou com o V1 pra virar um super e se salvar do incêndio. Até deu certo, mas ele foi brutalmente carbonizado. Ele ganhou o poder de controlar pessoas e supers à distância, extremamente roubado. E parou de envelhecer também. Mas o corpo dele ficou todo destruído pelo fogo, então ele passou as próximas décadas controlando pessoas pra cuidarem e manterem ele vivo. Até que a Marie curou ele em Genvi, e aí o resto é história pra outro vídeo. Enfim, aqui ficou claro que o V1 era um desastre estatístico e que não dava pra continuar com ele. Depois de mais uns anos, a VOT conseguiu criar o V moderno, que era menos potente, só que mais estável. Eles descobriram também que a taxa de sucesso era maior injetando ele em crianças, já que nos adultos tinha um risco maior de não dar certo e a pessoa ir de vala. Agora sim, o V passou a ser injetado em vários bebês nos Estados Unidos, que mais tarde virariam supers modernos. Só que outra coisa sobre esse V é que ele também poderia ser usado como anabolizante para supers. O Trembala e a Lâmina mostraram lá na primeira temporada que aplicar o V em um super deixa os poderes dele mais fortes temporariamente e aumenta muito a performance. Mas o porém é que isso tem efeitos colaterais, já que o efeito é muito agressivo e o super pode perder o controle durante esse estado e causar acidentes. E ele também pode agravar problemas de saúde, tipo os problemas cardíacos do Trembala. Em outra ocasião, inclusive, quando o Bruto aplicou o V moderno tentando se curar do tumor, o composto só acelerou a evolução. Só que no caso dele, o tumor evoluiu pelo V, daí absorveu o composto e se tornou um indivíduo novo derivado do Bruto. Inclusive por isso, os tentáculos não são o poder do Billy, eles são do tumor. Mas ele deixa o Butcher usar e isso aí é um mutualismo bizarro. Mas o ponto aqui é que se isso não fosse um tumor cerebral, e é um pedaço de cérebro crescendo anormalmente que virou um indivíduo novo para se tornar um super, o V só ia acelerar mais e encurtar mais a vida do Bruto. Essa é a fórmula que roda atualmente, mas os detentores principais são os Estados Unidos. Só que a VOT criou uma estratégia para conseguir vender o composto V para outros países e sem grandes riscos. Eles criaram o V24 ou V temporário. Ele tem os mesmos efeitos de transformar a pessoa em um super, mas a diferença é que ele dá muito certo em adultos e que os poderes só duram 24 horas. E essa sacada de ele ser temporário é genial por dois motivos. Primeiro que assim, nenhuma ameaça estrangeira é permanente, já que os poderes somem depois de um dia. E segundo que, por ser temporário, os países sempre vão precisar comprar mais. É tipo uma assinatura mensal, então a VOT continua fazendo dinheiro o tempo todo. Só que é claro, essa taxa de sucesso mais alta tem um preço. Os colaterais vêm só mais tarde, mas eles vêm porque o V temporário causa tumores malignos, principalmente no cérebro, depois de 3 a 5 doses. Ou seja, não existe versão segura do V. O V1 não te deixa envelhecer, mas é praticamente impossível sobreviver aplicando ele. O V moderno é mais estável, mas você pode ganhar um poder que piora a sua vida, pode agravar os seus problemas de saúde e você ainda fica vulnerável ao vírus. E o V temporário te garante os poderes, mas eles só duram um dia e ao longo do tempo ele vai transformar o seu cérebro num queijo suíço. E agora, voltando lá pro que eu falei no começo do vídeo, o que a galera critica mais nesse último episódio é que o Capitão Pátria parecia mais fraco, que tava voando mais devagar, e que isso não fazia sentido porque ele tinha tomado o V1. Acontece que em momento nenhum, a série falou pra gente que o V1 aumenta os poderes de quem já é um super. Ele não é um multiplicador de atributos. Além de que o Homelander já era um super mais forte quando ele tomou o V1. O cara já tava no topo da cadeia alimentar do composto V, não faria sentido ele ficar ainda mais forte. Se fosse pro V1 aumentar os poderes, seria como se a mutação pelo composto V tivesse acontecendo pela segunda vez. Então se fosse assim, o Pátria poderia inclusive ganhar novos poderes ou até sofrer os efeitos colaterais do V1 e perder a vida. Então com tudo que a história fornece pra gente, dá pra cravar que o V1 injetado em um super não vai sobrescrever os efeitos do V atual. Ele só muda a estrutura da molécula V e reverte o envelhecimento. Qualquer super com V1 consegue perder a vida. Ele só deixa o super imune ao envelhecimento e a essa versão do vírus. Mas se tiver alguma coisa que dê dano o suficiente, ele ainda vai de vala. Inclusive, se for criada uma nova versão do vírus que consiga se prender à molécula do V1, ele também vai pro saco. Inclusive, esse era o intuito do V1 em The Boys o tempo todo. O foco dessa quinta temporada foi o Pátria querendo virar um deus, mas desde a quarta temporada ele tinha esse calcanhar de Aquiles que era a idade. As rugas aparecendo, os cabelos brancos, os pelos que ele guardava no pote. O homem mais poderoso do mundo estava lutando contra um oponente invencível, que é o tempo. Além disso, também apareceu uma outra coisa que conseguia acabar com ele, que era o vírus. Aqui, a pele impenetrável não protegia mais o Pátria. Se ele respirasse já era, acabava a força e ele virava uma maçaroca de carne desmoronando. Na quinta temporada, a única coisa que até então podia derrotar ele era a explosão do Soldier Boy, mas o cara era aliado dele agora. Então o Pátria não tinha mais medo de perder uma luta, ele era o mais forte. As inseguranças dele eram puramente o tempo e o vírus, no resto ele se garantia. Por isso que o V1 foi introduzido na história, para ele conseguir ascender superando essas limitações.
E quando ele finalmente injeta o V1, o Homelander se torna imortal e imune ao vírus, assim como a visão da Madelyne tinha dito. Essa cena passava uma mensagem muito clara. O Capitão Pátria não envelhece mais e o vírus é inútil contra ele agora. Esse laser mais forte que ele soltou pra cima não estava querendo dizer que ele ficou 2 ou 10 vezes mais forte. Na verdade, quis dizer que ele ficou imparável e acima de qualquer recurso que os The Boys tinham pra vencer ele. A galera inclusive argumentou que esse laser tinha um alcance aumentado e parecia mais forte, mas isso não faz sentido. O laser dele é igual ao do Ryan, ele pode sair mais forte ou mais fraco dependendo da situação. E isso foi mostrado lá no final da segunda temporada. Quando a Rebecca estava em perigo, o Ryan disparou um laser colossal no calor do momento e pela raiva. Então uma emoção forte faz sim o laser variar de intensidade. E voltando pra cena do Pátria com o V1, ele estava obviamente sentindo muita dor, já que qualquer versão definitiva do V tem esse efeito. Por isso aqui ele só não conseguiu controlar a visão e o laser saiu com força máxima. Não tem nada a ver com ele ter ficado mais potente do que já era antes. Então, resumo da ópera, o Capitão Pátria não ficou mais forte com o V1. Ele só parou de envelhecer e ficou imune ao vírus. E essa foi a função narrativa do V1 em The Boys. Toda versão do composto V é muito falha e instável. E o verdadeiro problema do V1 no final de The Boys não foi que a série esqueceu o power-up do Capitão Pátria. Foi que os fãs assumiram um efeito que a série nunca mostrou. E se esse vídeo te fez entender melhor sobre o composto V e sobre o V1 no geral, já deixa o seu like, hypa o vídeo, se inscreve e comenta o que você quer ver nos próximos, porque eu quero muito saber o que você quer ver. E se você quiser ajudar ainda mais o Lote Abissal, considere se tornar um membro e vem trocar uma ideia com a gente lá no servidor oficial do Discord. Eu garanto que você vai gostar muito. Foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que quiser, porque o Lote Abissal é um espaço feito especialmente para você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!